Agora, os superpoderes das castanhas. Você sabia que elas previnem doenças, ajudam no combate ao diabetes, à pressão alta e até o excesso de peso? Mas será que a gente pode comer à vontade? E a época certa, hein? Será que é mesmo no fim do ano? Tire todas as dúvidas em novo episódio de Mitos e Verdades da Alimentação. Amendoim, noz, castanha do Pará. Elas são as oleaginosas, popularmente conhecidas como castanha. Eu levo num potinho e acabo dividindo com meus amigos também. As castanhas são práticas e podem ser saboreadas a qualquer hora como um lanchinho. Mas não é só isso não. Elas vão bem em pratos salgados, acompanham o frango, o peixe e até a salada. E fazem o maior sucesso nos doces. Que tal um bolo de nozes? Um sorvete de pistache? A avelã, combina muito bem com o chocolate. E qual brasileiro resiste a uma paçoquinha? Elas são conhecidas como castanhas porque geralmente essas sementes e frutos ficam dentro de uma casca dura, mas nem todas vêm da castanheira. A avelã, por exemplo, vem da aveleira. E a amêndoa, da amendoeira. Olha só que bonita. Já o amendoim é a semente de um arbusto. As castanhas são originárias do hemisfério norte. Algumas foram trazidas para o Brasil pelos portugueses. Outras chegaram mais tarde, na bagagem dos imigrantes japoneses. No Brasil são cultivados amendoim, nozes, castanha de caju e a famosa castanha do Pará. Vai no empório, numa mercearia nessa época do ano. Com certeza você vai ouvir o vendedor assim, ó. Aí, gente, castanhas para enfeitar sua mesa de festas e fazem bem para a saúde. Quer escolher? Aqui, nozes dos Estados Unidos, pistache do Irã. Nós temos avelã da Turquia. Quer do Brasil? Escolhe também castanha do Pará, Amazônia ou castanha de caju, Nordeste. Comer castanhas nas festas de fim de ano é uma tradição de países de clima frio. Um costume que desembarcou por aqui. Só que no Brasil, o clima é quente. Isso pode ser um problema. A melhor época para ingerir castanhas é no inverno. No inverno, o nosso corpo ele tem uma necessidade maior de caloria. E as castanhas, elas são altamente calóricas. Entre as mais oleosas e calóricas, o pistache ocupa a terceira posição. Uma pequena porção que cabe em uma colher de sopa tem 176 calorias. Em segundo lugar estão as nozes. Elas têm nada menos que 186 calorias. Em primeiro lugar, neste ranking, está o amendoim. Uma porção tem 195 calorias. Não dá para negar, as castanhas são calóricas, mas também são poderosas. Podem fazer muito bem à saúde. Elas possuem propriedades antioxidantes, né? Elas diminuem a gordura ruim no sangue, elas fazem o rejuvenescimento da pele. Na hora do aperitivo, que tal substituir os embutidos por nozes? Mas aí vai um alerta. Consumir sem sal, sem açúcar, de preferência aqueles que são possíveis você comprar com casca, protegendo um pouquinho da oxidação. Quem vê André Luiz não imagina que aos 40 anos ele já sofreu 2 infartos. Meu primeiro susto foi em 2003, aos 28 anos. O segundo infarto foi há 2 anos. André tinha uma alimentação ruim. Totalmente descontrolada. Muita carne vermelha, muita gordura, muito refrigerante. Por
conta da alimentação desregrada e de uma tendência genética, André tem níveis altos de colesterol. André mudou a alimentação e incluiu as castanhas na dieta. As castanhas ajudam a regular os níveis de colesterol. O que nós devemos esperar é alguma elevação do HDL colesterol, que é a fração boa do colesterol. É o colesterol bonzinho, que não entope as artérias e ainda ajuda a varrer das artérias a fração ruim do colesterol. As nozes, as avelãs e as amêndoas são as mais eficazes para controlar o colesterol, porque possuem uma substância chamada ácido graxo monoinsaturado. São gorduras, mas de fácil quebra, de fácil digestão e que não depositam nas artérias. A noz também tem um óleo chamado poliinsaturado, do tipo ômega 3. As castanhas estão em todas as refeições de André. Quando eu quero beliscar, ao invés de beliscar um doce, eu belisco isso daqui. Mas atenção, em muitos casos, o uso de medicamentos é fundamental. A troca do tratamento medicamentoso só por uma alimentação vai resolver o problema definitivamente, infelizmente não é algo com que nós devamos contar. André alia alimentação saudável e remédios. É um casamento perfeito. E com um final feliz. Um problema que atinge 20% da população brasileira: a prisão de ventre. E quem mais sofre com o intestino preso é a mulher. A cada 4 pessoas com esse probleminha, 3 são mulheres. Pouca gente sabe, mas as castanhas são ótimas aliadas para quem tem prisão de ventre, principalmente pistaches, macadâmias e nozes. Elas ajudam, porque elas têm 2 propriedades. O óleo, que muitas vezes não é absorvido na sua totalidade no intestino, e ele ajuda essa passagem dos alimentos através do intestino, assim como as fibras. Para se ter uma ideia, o pistache tem mais fibras do que a ameixa seca. Essa sim, já famosa entre aqueles que têm intestino preguiçoso. Para as castanhas fazerem efeito, tem quantidade certa, de 1 a 2 porções por dia. Mas elas sozinhas não fazem milagre. O especialista orienta uma dieta equilibrada para se livrar de vez da constipação. A ingesta de líquidos de torno de 2 a 3 litros de água por dia, associado a outras opções, como mamão, melancia, laranja, legumes de uma maneira geral. Pensa que manter a pele assim, impecável, é fácil? As pessoas perguntam quantos anos você tem? Perguntam. Você fala a verdade? Eu falo, e aí vem a parte boa, ninguém acredita. A Adriana é empresária e blogueira, tem 38 anos e ela é tão vaidosa que divide as dicas de beleza na internet. Creme hidratante e maquiagem de boa qualidade, é claro que fazem um bem danado, mas se você pisar na bola com a alimentação, a sua pele vai sentir. E a Adriana sabe bem disso. Olha que bonito é o cardápio diário dela. É bonito, mas é gostoso, Adri? Delicioso! É mesmo. Vou te provar que é bom. Uma refeição completa. E detalhe, tudo com muitas castanhas e nozes. Pra quem não gosta muito de salada, dá uma diferença? Ah, faz. Nossa, muito. Vira a parte gostosa da salada? Faz o teste, gente. Você vai gostar. Isso aqui faz diferente. Dá o croquezinho, sabe? Não fica aquela coisa só de alface. Quem não gosta de salada vai gostar com as castanhas, eu garanto. E a pele também. A pele agradece. A Adriana está certa. Um segredinho para ter a pele sempre saudável é comer castanhas todos os dias. Para uma formação perfeita da pele, cabelos e unhas, a gente precisa de macro e de micronutrientes. A gente precisa de proteínas e de determinados tipos de gordura. E tudo isso a gente encontra também em boa quantidade e com uma boa qualidade dentro dessas sementes da castanha, nozes e das oleaginosas como um todo. Eu adoro
E tem até perigo de comer uma porção grande, porque elas são boas e tudo, mas são calóricas, né? Então eu tenho um cuidado com relação à porção também. Pois é, nada de exagerar na dose. Entre 20 e 40 ou 50 gramas desses nutrientes são suficientes para oferecer tudo que a nossa pele, cabelo e unha, por exemplo, precisam para se formar perfeitos. Amêndoas, avelãs, castanha do Pará e nozes. Estas castanhas também são conhecidas como amigas do cérebro. Elas possuem nutrientes que fazem bem para a cabeça e para o sistema nervoso. Esses alimentos, eles têm vitamina do complexo B, tem o zinco, manganês, que facilita o funcionamento do cérebro, deixando ele ativo por mais tempo de vida. Funciona assim. Esses nutrientes melhoram o funcionamento do coração e dos vasos sanguíneos. Desta forma, chega mais oxigênio ao cérebro e ele fica saudável por mais tempo. Elas previnem doenças como derrame e demência. Não existe prevenção 100%, porque tem fatores que não são nutricionais. Tem genética, tem o próprio envelhecimento, tem outras doenças. Só que se você tiver uma boa alimentação, sem dúvida você vai conseguir ter um cérebro mais ativo por mais tempo. E olha só, ao mastigar uma única castanha do Pará por dia, a gente recarrega os níveis de um mineral importante para uma vida longa e saudável, o selênio. Ele combate o envelhecimento celular e ajuda na memória e na concentração. E não adianta consumir as castanhas apenas no final do ano. Quando a gente fala em nutrição para o cérebro, a gente fala de efeitos a longo prazo. E principalmente o efeito preventivo. Doenças que não irão aparecer ao longo do tempo. É preciso comer regularmente. Esteira, escada, bicicleta. Quem vê a Camila nesse pique todo nem imagina como era a vida dela 2 anos atrás. Chegava da escola ou de algum lugar, já ia pro sofá, assistia televisão, comia. Acabava de almoçar, comida normal, aí eu já fazia um pão com presunto e queijo, com leite. Camila chegou a pesar 100 quilos. Eu sofria muito. Eu já não conseguia mais lidar com a minha obesidade sozinha. Com o acompanhamento de uma nutricionista, a universitária começou uma reeducação alimentar. Ela passou a comer de 3 em 3 horas e foi apresentada às castanhas. Resultado, perdeu 30 quilos em 6 meses. Uma bolsinha, dá licença, viu, Camila? Com as castanhas dela, ó. Opa, essa aqui é castanha de caju e é sem sal, né? Sem sal. Não é aquela castanha salgadinha, não. Não. Amêndoas, castanha do Pará, que é a que você prefere. Camila também não abre mão das nozes. Nessa época do Natal mesmo, agora você vai no mercado, é nozes para todo lugar, para mim é chocolate. Mas é bom tomar cuidado. Ela é medalha de prata entre as oleaginosas mais calóricas. Mas peraí, se as castanhas são calóricas, como elas ajudam a evitar o sobrepeso? Esses alimentos, eles possuem alta concentração de fibra, deixando a gente saciado por mais tempo. Ou seja, se comermos uma pequena porção, voltaremos a ter fome bem mais tarde do que se ingerirmos a mesma quantidade de calorias em outro tipo de alimento. Camila alia esses benefícios a muita malhação. Saudável e mais bonita, ela ficou também mais feliz. É só o teste de gravidez dar positivo que as mulheres se perguntam: eu estou grávida, o que eu posso comer? Com a Laine não foi diferente.
Mamãe de primeira viagem, ela está no 5º mês de gestação e espera pela Bruna. A Laine consultou um médico que recomendou amendoins e avelãs. Há algum tempo, os médicos eram categóricos. Esse tipo de alimento não fazia bem para as grávidas. Isso mudou. Agora, a avelã ou o amendoim, por exemplo, deixaram de ser vilões, tanto para a mãe quanto para o bebê. Esta ginecologista concorda. É grande fonte de proteína, de vitamina E, de ômega 3 e vitaminas outras do complexo B, como a vitamina B6, o triptofano. Então, tudo isso é muito importante para a saúde materna e fetal. Eles também são ricos em ácido fólico, vitamina que evita a má formação do bebê. A Laine sabe disso e incluiu amendoim e avelã no cardápio. Eles aparecem na salada. Eu coloco o amendoim, o azeite e o vinagre só. E no arroz. A avelã você come aonde? Eu como ela pura ou com arroz, só. Mistura no arroz? Refogo ela com alho, um pouquinho de cebola só. Não ponho muita gordura, nada, um pouquinho só de azeite e acabou. Já que o amendoim e a avelã têm tantos nutrientes, eles substituem as vitaminas necessárias para as gestantes. Mito ou verdade? Mito. Não necessariamente, tendo uma ingestão desses alimentos, a gente vai conseguir a quantidade adequada, tá? Isso o médico e nutricionista vai fazer a avaliação e pode ser que ela precise de suplementação, principalmente no primeiro trimestre. Outra fase da vida das mulheres que interfere na rotina é a menstruação. E além do famoso chocolate, pistache, amêndoas e nozes amenizam os sintomas da TPM. Mito ou verdade? Verdade. Por esses alimentos conterem gordura monoinsaturadas e poliinsaturadas, eles reduzem o inchaço no corpo. Essas gorduras, elas promovem uma sensação de bem-estar também, melhorando o humor, a qualidade de sono, dentre outros. Você que está assistindo, escuta o que eu vou falar. Tô cantando meu repente no jogo de improvisar. Uma dupla que tem histórias pra contar Espetacular, e quando um perde o outro ganha. e pra cantar. Castanha tá, o povão escutar. Olha, gente, se castanha faz bem pra saúde, imagina se juntar com caju, então. Aí faz bem pro ouvido. Vamos um pouquinho? Vamos lá um pouquinho? Vamos lá. Olha eu daqui, você de lá e cuide da sua saúde. Pega a castanha e coma que é pra vida melhorar. E pega a vida melhorar pra senhor e pra senhora, pra menino, pra menina. E a castanha é vitamina e aqui em qualquer lugar. Esses aí são castanha e caju, repentistas pernambucanos que dão um show de criatividade e raciocínio rápido. Caju e castanha vai ser bom, venha pra cá. Que as castanhas fazem bem pro cérebro, a gente já viu. Deve ser por isso que a dupla já gravou mais de 20 álbuns cheios de rimas, sem esquecer uma palavra sequer. E na barraca do Pacheco com a gente não tem manha, vamos falar da castanha, eu daqui, você. Mas a relação dessa dupla com as castanhas vai além do nome. O repentista castanha já teve pré-diabetes, que é um estado de risco aumentado para o aparecimento de diabetes. Eu estava com pré-diabético, né? Estava pré-diabético e, graças a Deus, eu usei a castanha, né? Castanha é a castanha de caju mesmo, essa daqui mesmo. Essa daqui que a gente come mesmo e é gostosa mesmo. O diabetes é resultado de uma falha no pâncreas, órgão responsável por produzir a insulina. Essa substância controla a quantidade de glicose no organismo, ou seja, equilibra os níveis de açúcar no corpo. Castanhas de caju, amêndoas e pistaches são ricas em magnésio, manganês e ácidos graxos. Substâncias que diminuem a resistência à insulina, facilitando o controle da glicose. Na presença dessa gordura, desse ácido graxo, ela vai ter uma secreção de glicose, de insulina mais baixa e vai manter a glicose normalizada. Olha daqui, você de lá e cuide da sua saúde. Então, dá-lhe caju e castanha para manter a saúde, o ritmo e a alegria. Saiba mais sobre mitos e verdades das castanhas na nossa página na internet. Acesse r7.com/Domingo Espetacular. E a nossa castanha está em primeiro lugar, sou eu, né? É isso aí.